A McKinsey acabou de divulgar uma pesquisa, né, que foi feita em mais de 26 países para entender o sentimento do consumidor em relação à economia. E acho que pela primeira vez, desde que a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente viu os brasileiros como sendo os menos otimistas em relação à economia do país, dos 26 países que a gente pesquisou. Acho que todas as vezes que a gente fez qualquer tipo de pesquisa semelhante, mesmo, né, por volta de 2005, 2006, a gente sempre viu os brasileiros mais otimistas. E, como consequência disso, o que a pesquisa revelou é que os brasileiros também estão mudando o seu comportamento de compras, o modo como eles compram, né? Seja mudando de canais, seja trocando por marcas mais baratas, seja comendo mais em casa, deixando de ir para restaurantes, né? Então, a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é como que, na empresa de vocês têm visto essa mudança de comportamento do consumidor e como que isso se reflete em tudo que a gente discutiu agora como sendo resultado? A gente teve uma mudança um pouco em produto, mas principalmente nessas questões que hoje são relevantes para os millennials. Então, vou dar o exemplo do autoatendimento. Nós temos um totem de autoatendimento, a única rede aqui no Brasil que está dispondo isso para os consumidores, que é muito similar ao que você tem hoje na hora que você vai fazer o seu check-in no aeroporto, ou na hora que você vai comprar uma entrada de cinema ou pagar seu estacionamento. E isso tem se revelado realmente uma coisa muito diferente. Primeiro, porque a gente tem um aumento de ticket médio. Eu vi o Roberto, na abertura dele, falando da questão do no friction, né? Quer dizer, você não tem a fricção do consumidor com o atendente, né, no nosso caso. Então, tudo isso flui, ele faz o pedido no autoatendimento, aquele pedido vai para a cozinha, tem muita tecnologia embutida nisso daí, e ele recebe uma senha e, então, recebe o seu produto no balcão. Então, é tudo muito simples, né? E o próprio autoatendimento ele vai te sugerindo aquilo que você vai comprar de acordo com o seu perfil. Considerando o posicionamento que nós adotamos para a nossa rede de postos nos últimos 15 anos, que é uma caminhada, uma trajetória na direção de postos completos, né? Nós temos trabalhado muito na diversificação da oferta nos nossos postos, com diferentes iniciativas, e a gente vê claramente que os postos que hoje têm essa proposta embarcada, que assumiram já todo esse nível de oferta, são postos que estão sofrendo bem menos com a crise. Nós temos os postos que vendem única e exclusivamente combustível, são os postos que estão tendo mais dificuldade. Os postos diversificados são os postos onde a gente está tendo mais sucesso. Por isso, eu coloquei a importância da penetração de todo o nosso conceito, de nossa proposta, na nossa base de postos com mais intensidade. A gente vê claramente, vamos dizer, uma categoria como combustível sofrendo num momento como esse, um momento que o consumo cai, nós estamos aí com quedas acompanhando o varejo na casa de 7%, 8%, e a gente vê, por exemplo, negócios como a nossa loja de conveniências, a MPM, que cresce ainda na casa dos 2 dígitos quando a gente olha a projeção de fechamento do primeiro semestre para esse ano. Então, vamos dizer, nós temos realmente, vamos dizer, uma mudança do consumidor, respondendo à tua pergunta, temos o consumidor se comportando de uma maneira diferente, com diferentes ofertas dentro da proposta que nós temos, né? E identificamos uma migração do consumidor na varejo alimentar para uma proposta como a de conveniência, que é uma proposta mais rápida, mais simples, mais barata. Talvez esse, dentro das nossas avaliações, seja o principal motivo da performance do negócio de conveniência hoje. Então, quando a gente fala de tendência, o que a gente se arrisca a dizer é que, se o governo atual se mantiver no governo, a gente pode arriscar que o segundo semestre a gente já vai conseguir ver uma recuperação, principalmente do varejo. Sobre desempenho do varejo, cada um falou um pouco do seu desempenho, a gente, como Serasa, olha para o segmento varejo, do ponto de vista de endividamento, digamos assim, dos consumidores. E também, agora, em maio, a gente terminou um estudo e que vai ser divulgado mais em detalhe, mas o índice de inadimplência no varejo ficou em 13%
de todo o volume de endividamento do país, que está na casa de 235 milhões, que já é mais baixo que em março, que foi o outro mês que a gente mediu o período, que era 239, e o do varejo caiu um pouquinho, em março era 13,1, caiu para 13. Então, a gente também, no ano passado, ele chegou a 14%, então a gente também percebe que o varejo já dá sinais de recuperação. Isso é muito bom. E é o momento, realmente, da gente mudar a chave interna de planejamento, inclusive, para um cenário de crescimento modesto, mas sim de crescimento a partir do ano que vem. Então, nós já estamos no nosso ciclo de planejamento, que se inicia agora, para o ano que vem, já considerando pequenos crescimentos como o cenário mais provável. Eu acredito que todas as empresas, acredito, mas com certeza o Giraffas vai aproveitar bastante esse novo ciclo econômico que vai vir uma hora ou outra, se não no segundo semestre, espero que 2017. A gente investiu muito em melhoras de eficiência interna, tanto na franqueadora quanto na própria cadeia, nossa cadeia de suprimento, os nossos fornecedores. E a gente vê isso, inclusive, em retrato ao que o consumidor está procurando também. Ele está procurando não apenas o barato, como a gente viu aqui na apresentação da BEM, mas uma proposta de valor melhor em termos de qualidade de produto e preço competitivo. Então, a gente tem tentado e temos conseguido extrair o máximo de eficiência que a nossa cadeia de suprimento, a nossa cadeia de fornecimento consegue ter e entregar isso para o consumidor em uma forma de um produto com melhor custo-benefício. Isso vai fazer com que esse ganho de eficiência que a gente ganhou nesses últimos tempos e que compensou um pouquinho a perda, em relação ao crescimento de receitas, ele vai gerar um lucro futuro super positivo quando a gente tiver um novo momento da economia. Então, a gente está bastante animado por esse momento e tenho certeza que a gente aprendeu bastante a olhar outras linhas do PNL com esse momento ruim que a gente passou aí na nossa economia. Mas a gente ouve muito falar que os anos de boom de consumo, os anos de sucesso recentes acabaram deixando as ineficiências menos claras, E agora, com esse momento de crise, essas ineficiências operacionais acabam aparecendo. O que, em termos de alavancas operacionais, de excelência operacionais, quais alavancas concretas vocês têm feito dentro das empresas para permitir o crescimento sustentável? Bem, nós temos uma base muito forte de relacionamento com o consumidor. Nós entendemos que tudo que a gente pode trabalhar no sentido de se aproximar do consumidor, tanto em benefícios quanto em atender às suas expectativas em diferentes formas de consumir os nossos produtos, de consumir na nossa rede de postos. Então, vamos dizer, num momento como esse, onde os volumes, obviamente, não são os mesmos, nós continuamos o nosso processo de expansão. O nosso processo de expansão, eu diria até que ele vem num ritmo mais acelerado, estamos cumprindo o nosso plano de negócios, mas aproveitamos esse ambiente para que a gente pudesse evoluir ainda mais na relação com o consumidor. Temos uma plataforma de 21 milhões de consumidores que fazem parte do nosso programa de fidelidade, que é o Quilômetro de Vantagens, e entendemos a diferença de comportamento do consumidor nesse ambiente e como que nós poderíamos se aproximar e atendê-lo melhor dentro desse momento. Bom, para nós, a palavra de ordem na Souvenir é excelência. Ela deixou de ser expansão orgânica, que era o nosso moto passado, recente, para ser a excelência. E a excelência tem duas vertentes, no nosso caso. A primeira delas é uma excelência de custos, que passou a ser cada vez mais relevante, ou seja, a gente precisa ser capaz de gerar resultado sem crescimento, que não era o caso no passado, o crescimento encobria tudo isso. E a outra vertente da excelência é no relacionamento com o consumidor.
Como é possível criar resiliência e soluções que permitam um resultado sustentável em qualquer cenário econômico? Algumas coisas que a gente tem visto ter muito sucesso em qualquer momento, crise ou não crise, quando a gente fala de eficiência operacional para conversão da venda, por exemplo. Então, alguns números, assim, um grande varejista do setor de vestiário, ele consegue medir que os clientes que têm o cartão Fidelidade, o caso Ipiranga é muito interessante, porque é o cartão Fidelidade, mas também quando você tem um cartão Fidelidade que te oferece descontos e tudo mais, ele consome até 80% mais do que aquele que não tem. Então, por exemplo, alguma coisa que a gente tem feito com alguns varejistas tem dado muito resultado, a gente agilizar essa conversão da venda na loja e preparar, por exemplo, base de dados com dados mínimos para que ele possa fazer a concessão do cartão no ponto de vendas, sem precisar fazer um processo longo de análise. Então, a gente já prepara isso. Isso tem dado muito resultado no aumento de vendas, também nessa eficiência do processo fim a fim dentro da loja. Se a gente fosse fazer um resumo, capacitação e fidelização, né? Ou seja, está todo mundo, nesse momento, trabalhando mais intensamente em qualificar suas pessoas, talvez até no intuito de vender mais para o mesmo consumidor. A gente tem essa questão da exclusão de um grupo de consumidores que ali, naquele momento da distribuição de renda, um pouco mais atrás, né, com a entrada de Bolsa Família, etc., que passaram a consumir uma série de coisas. Essas pessoas agora, nesse momento, estão um pouco inseguras, porque tem uma questão de desemprego que ainda não está resolvida, a gente não falou muito nisso daqui. Na verdade, esse é um indicador que eu mais acompanho, porque ele reflete uma série de outras coisas, mas esse consumidor ele está inseguro nesse momento. Então, eu fiquei contente de ver que a gente já começa a ter um retorno de confiança do consumidor, porque eu acho que isso daí, às vezes, muda muito rápido, você muda isso em 3, 4 meses, e aquele consumidor volta a consumir. E a fidelização, que é uma questão também, que é você fazer o seu consumidor, aquele que ficou e que gosta do seu negócio, visitar mais vezes e comprar mais a cada vez que vai no estabelecimento. Mesmo no cenário econômico que a gente vive, a gente vê categorias de produtos dentro do nosso portfólio crescendo e outras caindo, né? Muitas vezes isso está por algum fator externo, mas muitas vezes são eficiências internas, né? Então, a gente vê que inovações consistentes e que gerem valor agregado para o consumidor, mesmo nesse momento, crescem. A gestão de todos os stakeholders do nosso negócio, no quesito de resiliência, é extremamente importante. E o simples fato de nós assumirmos que, depois da crise, nós não vamos voltar ao que éramos antes, já é um grande fator determinante para que essa resiliência seja mais evidente. Então, nós vamos sair desse momento muito melhores do que entramos, com certeza.